No magazine de hoje da Universidade Aberta vamos falar de um vaso. Percebeu bem? De um vaso. Vamos perceber como um tipo de vaso deu origem a apaixonadas discussões ao longo de mais de um século, como através de um simples vaso se podem explicar movimentos de populações, hierarquias sociais. Não perca, daqui a pouco. No programa de hoje, João Luís Cardoso fala dos estudos mais recentes sobre a cerâmica campaniforme. No Fugas, venha connosco ao Museu da Fundação Carlos de Gulbenkian e descubra a exposição As Flores do Imperador. Interação, a relação existente entre dois grupos conviventes no mesmo espaço e na mesma época. Difusão, a distribuição num espaço mais ou menos alargado do mesmo tipo de produtos. Colaboração, conjugação de esforços para atingir um mesmo objetivo. 144 investigadores europeus e norte-americanos, entre os quais o investigador da Universidade Aberta, João Luís Cardoso, analisaram ADN humano antigo para perceberem afinidades genéticas das populações ibéricas com as da Grã-Bretanha e com outros locais da Europa no terceiro milénio a.C. Um estudo que incidiu sobre o fenómeno campaniforme e a transformação genética do noroeste europeu. João Luís Cardoso é professor catedrático de História e de Arqueologia. João Luís Cardoso, o que é o vaso campaniforme? Já que gerou um fenómeno, a cultura campaniforme, vamos começar do início, o vaso. Claro. O vaso é de facto um recipiente que, como o seu nome indica, em forma de sino ou de campânula, daí o nome campaniforme. Tão simples quanto isso. E é efetivamente talvez a peça mais emblemática daquilo que hoje em dia os arqueólogos designam como fenómeno campaniforme. E porquê um fenómeno? Um fenómeno? Como é que um vaso gera um fenómeno? E tanta discussão, creio que... É verdade. Uma discussão que durou mais de 100 anos. Sim. Não é? Como é que apareceu? Onde é que apareceu? E continua a ser discutida essa questão. De facto, o vaso em si tem uma forma que tem antecedentes anteriores à emergência do fenómeno campaniforme, mas aquela forma tão evidentemente típica e comparável em várias áreas do continente europeu levou, desde o princípio do século XX, à procura de respostas que conduzissem, portanto, à explicação. Mas a explicação como o vaso foi parar a outros sítios, no fundo, se justificava movimentações das populações, não é? Desde migrações. sempre essa questão foi colocada em cima da mesa. E daí este estudo? Este estudo recorre, entre de facto, outros, não é? a ferramentas que na altura não existiam, que é a análise dos próprios portadores do vaso campaniforme. Até há muito pouco tempo, a discussão baseava-se na semelhança formal, que não é absolutamente total, não é? Portanto, a semelhança dos vasos. Dos vasos, que não é total, quer dizer, nós podemos pôr em cima da mesa vasos aqui da nossa região, de Portugal, de França, da Inglaterra, de Itália, da Polónia. Todos esses vasos, se nós olharmos para eles, têm um ar de família. São todos primos uns dos outros. Mas são diferentes. Mas são diferentes. E, portanto, aqui a questão era exatamente procurar explicações para podermos encontrar, debaixo da evidência formal, razões de caráter económico e social que explicassem essa evidência. Guerreiros também, não é? Exatamente, desde muito cedo pôs-se a hipótese de haver um povo campaniforme, um povo que fosse o responsável pela difusão dessas peças por todo o continente europeu. Teria de ser um povo itinerante, então. Um povo itinerante, um povo que soubesse interagir com os que viviam em cada uma dessas regiões, mas que eventualmente se lhes pudesse também impor pela força ou por outros meios. E havia ou não um povo campaniforme? Bom, hoje em dia nós podemos dizer que não há um povo campaniforme. E este estudo que referiu vem evidenciar isso mesmo. Esta ferramenta de que eu falava, o ADN, foi muito útil para este trabalho que foi agora publicado, porque evidencia justamente a ausência de um povo campaniforme e procurou encontrar justificações a partir de outros modelos sociais e de organização social das comunidades de então. Por exemplo? Por exemplo, verifica-se que
Em meados do terceiro milénio a.C., a Europa recebeu um influxo muito grande de povos oriundos do leste, das estepes. Esses povos muito rapidamente interagiram com os ocupantes desses territórios, estamos a falar, portanto, na Europa Central, essencialmente, e admite-se que a difusão do vaso campaniforme foi veiculada por esses povos, que eram povos, de facto, que vieram do leste e que rapidamente se expandiram por toda a Europa. Então o percurso veio do leste para o litoral, para o nosso litoral. Para o oeste. Foram os portadores dessas produções ditas campaniformes. Foram os portadores, não quer dizer que tenham sido os primeiros utilizadores dessas produções. Sabe-se quem foram os primeiros? Com base nas análises de radiocarbono, que é uma outra ferramenta muito importante que os arqueólogos utilizam no seu dia-a-dia, podemos dizer que os vasos campaniformes mais antigos se situam justamente na nossa região de Lisboa e do Vale do Tejo. Bom, então o vaso é nosso, é português. Eu diria que os vasos mais antigos conhecidos e que nós designamos por marítimos são esses vasos tipicamente em forma de campânula ou de sino, têm uma decoração feita a pontilhado, em bandas horizontais. O pontilhado era O pontilhado era produzido por uma impressão de uma matriz. Podia ser um pente, há quem diga que pudesse ser até o bordo de uma concha, aquele bordo com serrilha natural das conchas. Portanto, era uma matriz que se imprimia na pasta mole, o que resulta, portanto, numa decoração absolutamente característica e típica dessa... E serviam para guardar o quê? Essencialmente, as análises que foram feitas até agora mostram que eram recipientes para beber, e para beber bebidas fermentadas, do tipo da cerveja. Sendo assim, é de aceitar que podiam ser utilizados em cerimónias rituais, em festins, portanto eram vasos que provavelmente não seriam utilizados no dia-a-dia das populações. Ou seja, o seu uso era reservado a ocasiões especiais e também a comunidades próprias que os utilizavam. Na mesma região, e isso parece ser evidente aqui na própria região de Lisboa e do Vale do Tejo, havia comunidades que os usavam e, ao mesmo tempo, comunidades que não os usavam. E podia ser também considerado um objeto de estatuto social? Estatuto social, das elites, de um dado grupo social, sim. Agora, falar em povo, voltando outra vez à pergunta inicial, isso será abusivo. Podiam ser, de facto, grupos humanos diferenciados socialmente entre si, mas não constituírem populações etnicamente diferentes. Uma vez que foi um estudo genético, antropológico, arqueológico e até sociológico, no fundo, não é? Todos estes investigadores, estes 144 investigadores que fizeram parte do estudo, vieram de diversas áreas, imagino eu. Sim, é curioso que portanto, apaixona várias áreas de estudo. Sem dúvida. Hoje em dia a arqueologia é, por definição, um domínio de investigação multidisciplinar. Porque vai buscar informação às ciências sociais para interpretar os dados da genética, por exemplo, neste caso, ou da geologia, ou da petrografia, ou da botânica. Portanto, é, por definição, um domínio pluridisciplinar. E esse domínio está perfeitamente, essa realidade está perfeitamente evidenciada neste trabalho, uma vez que houve aqui uma componente genética absolutamente dominante. Fizemos a publicação de uma larga maioria de dados que até agora estavam inéditos, envolvendo 400 análises, cerca de 400 análises de ADN de populações pré-campaniformes, portanto anteriores... A quantos indivíduos? Cerca de 400. E campaniformes a cerca de 280. 280. Portanto, temos aqui uma base de trabalho grande, extraordinária, altamente representativa e que permitiu, portanto, tirar estas ilações. Quanto ao nosso território, é interessante dizer que, exatamente por estar no extremo ocidental da Europa, essa influência dessa migração vinda de leste, desses povos das estepes, digamos assim, fez-se sentir de uma forma muito mais atenuada do que, por exemplo, em França ou na Alemanha, não é? Portanto, áreas muito mais próximas desse fluxo que veio, como digo, do leste. Apesar de tudo,
há algumas evidências no território peninsular dessa presença. O que podemos dizer é que há aqui vários processos de explicação do vaso campaniforme, processos de difusão cultural e processos em que o vaso campaniforme foi difundido geograficamente por migrações. Por exemplo, nós aqui no nosso caso concreto do território português, verificou-se que o ADN das populações campaniformes era muito semelhante ao ADN das populações pré-campaniformes. Portanto, isso significa que não houve aqui... Não houve movimentações. Movimentações de novas populações. O que levanta, mais uma vez, a questão da forma como a origem se processou, dando, eventualmente, razão àqueles que admitem que a origem é local e resultou de um processo puramente local. A partir daqui, então, houve uma difusão, e daí o nome marítimo, que ainda há pouco referi para os vasos campaniformes considerados mais antigos, porque a difusão desses vasos foi efetivamente feita, certamente por via marítima ou por via terrestre, mas seguindo as linhas de costa, uma vez que essas peças ocorrem preferencialmente em zonas litorais do continente europeu. Muito obrigada, professor João Luís Cardoso, pela sua presença aqui no magazine da Universidade Aberta. Ficámos todos muito mais esclarecidos. Eu, pelo menos, assumo, fiquei muito mais esclarecida sobre este fenómeno da cultura campaniforme, em Portugal também. Muito obrigada. Muito obrigado também. Já a seguir, vamos para o Fugas. Há uma exposição temporária no Museu Carlos Gulbenkian, As Flores do Imperador. A não perder. Esta exposição tem como ponto de partida 2 tapetes de Inda Mogol que pertencem à nossa coleção, à coleção do Museu Gulbenkian, e são tapetes do século XVII que têm um tipo de decoração floral muito específica. A exposição é uma história de como é que se chegou a esse tipo de decoração. E a partir de certa altura nós vamos assistir à chegada aos portos europeus de novos produtos, de sementes, de bulbos, de plantas e flores até então desconhecidas. E essas sementes e esses bulbos vão ser cuidadosamente aclimatados, plantados e depois descritos e estudados por botânicos, e surgem então os primeiros álbuns de botânica, que vão ter uma circulação pela Europa e depois vão também chegar aos espaços imperiais. E vão chegar aos espaços imperiais e ao Império Mogol pela mão de diplomatas, de viajantes, de comerciantes e também através dos jesuítas. E são esses álbuns profusamente decorados que vão influenciar os artistas locais. Esta exposição expressa e pretende demonstrar o imenso espanto que a novidade botânica criou a Oriente e ao Ocidente. Nós entramos na exposição através da Europa, século XVI, e apresentamos aqui uma série de livros nos quais nós vamos apresentar as flores que foram desde o início do século XVI, das plantas e das flores que foram desde o início do século XVI, promovendo esta novidade, esta modificação na forma de fazer botânica. É nesta altura que se vão fazer exposições florísticas, é nesta altura que se vai começar a arborizar, é nesta altura que se vão começar a fazer jardins de aparato, jardins botânicos, jardins de estudo, e que no fundo vão permitir que a botânica se vá afirmando enquanto disciplina. E um dos aspectos fundamentais nesta exposição é falar de circulação. Circulação de pessoas, circulação de plantas, circulação de saberes e circulação de livros, de imagens. Para que servem as ciências sociais? Partilha de percursos e experiências. Foi o título da conferência organizada pela Coordenação da Licenciatura em Ciências Sociais da Universidade Aberta. A iniciativa
teve por objetivo reforçar a partilha e a proximidade entre estudantes, docentes, licenciados e licenciadas e a Universidade. No Palácio Ceia, sede da Universidade Aberta, decorreu o lançamento da obra Poetas que não eram Camões, obra conjunta de Landé White e Hélio Alves, da Universidade de Évora. No evento, organizado pelo Departamento de Humanidades da UAB, prestou-se homenagem a Landé White, poeta, tradutor, professor na Universidade Aberta e recentemente falecido. Radicado em Portugal desde 1994, o professor, de origem galesa, deixou uma obra notável de tradução e divulgação da literatura portuguesa, em particular da obra de Luís de Camões, reconhecida pela Assembleia da República em dezembro de 2017. A Universidade Aberta disponibiliza, no âmbito da aula aberta, em acesso aberto e de forma inteiramente gratuita, temas e recursos para uma experiência de aprendizagem online. Aposte na sua educação. Navegue livremente entre os vários temas apresentados, explore os recursos multimédia e participe nas atividades propostas. A Universidade Aberta tem candidaturas abertas no âmbito do primeiro ciclo para os maiores de 23 e acesso específico. O prazo decorre até 15 de maio. Mais informações sobre estes e outros cursos na página da Universidade Aberta. Desde as pós-graduações à formação contínua de professores, a Universidade Aberta disponibiliza diversos cursos no âmbito da aprendizagem ao longo da vida. Os interessados podem inscrever-se consultando a página da ALV, no portal da Universidade Aberta. No próximo dia 9 de abril, a professora Dominika Polkowska profere a palestra Trabalhadores Migrantes, Precariedade Migrante e Política de Migração, o caso da Polónia. O seminário, que se realiza no âmbito das atividades do Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais, decorre entre as 17 e as 19 horas no Auditório 3, no Palácio Ceia, e tem como destinatários estudantes, docentes, investigadores e demais interessados na problemática das migrações. Dias 14 e 21 de abril realiza-se, respectivamente, nos Centros Locais de Aprendizagem de Peso da Régua e Cruxe, o Dia Aberto. A iniciativa consiste numa ação de divulgação e convívio académico. Nesse dia, o coordenador do CLA conta com a presença de docentes da UAB que colaboram em momentos de reflexão, debate e convívio entre estudantes e antigos estudantes. Para mais informações, contacte os Centros Locais de Aprendizagem. A Universidade Aberta promove dia 13 de abril, às 18h30, no Palácio Ceia, uma sessão de homenagem ao professor António Augusto Tavares. Durante a cerimónia, será apresentado o livro In Memoriam, Estudos de Homenagem a António Augusto Tavares. A sessão conta com a presença de familiares e amigos, para além de docentes da UAB que participaram no referido trabalho. As candidaturas aos prémios Arquivo.pt 2018 estão abertas. O objetivo é fomentar trabalhos inovadores de investigação sobre a informação histórica preservada no Arquivo.pt. Para concorrer, basta submeter um texto e um vídeo curto que descrevam o trabalho realizado. As candidaturas estão abertas até 4 de maio. Esteja atento ao portal da UAB e aceda a todas as informações sobre as iniciativas e os cursos da Universidade Aberta. portal.uab.pt. Pode recordar este e outros programas no portal da UAB ou on demand no Play da RTP em rtp.pt. Universidade Aberta, 30 anos a contribuir para a divulgação do conhecimento em língua portuguesa e assim a aproximar mundos. Obrigada por nos acompanhar. Até breve.